Qualquer dorzinha, remédio. Enxaqueca, remédio. Será que você é assim? Pois é. Todo mundo sabe que a ingestão de alguns medicamentos acaba afetando e muito o estômago. Mas quais são os remédios mais maléficos? Será que tomar esses medicamentos com leite pode evitar a azia, por exemplo? Ou tira o efeito do medicamento? São muitas dúvidas, muitos mitos, e você tira essas dúvidas agora no Consultando o Seu Médico. Dr. Ivan Machado já está aqui ao meu lado, nosso convidado de hoje do quadro Consultando o Seu Médico. Ele é gastroenterologista e vamos falar sobre essa repercussão do uso de medicamentos, muitas vezes até de forma indiscriminada, né, sem a prescrição médica, para o estômago. Sabemos que o estômago fica muito afetado quando a pessoa, por qualquer motivo, usa os medicamentos, não é isso, doutor? Tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bem, a gente tem que ver que o estômago é o órgão, assim como o pulmão, do corpo humano, que tem contato com o meio ambiente externo, certo? Então, quando você vai fazer uso de algum medicamento, qualquer que seja ele, sob orientação médica ou sem orientação médica, ou algum chá, ou algum tipo de dieta especial para combater algum tipo de doença, o estômago é o primeiro órgão que entra em contato com esse medicamento. Dependendo do uso desse medicamento, dependendo da dose do medicamento, dependendo do tipo de medicamento, dependendo do tempo que você vai ter que tomar o medicamento, dependendo do como você vai tomar esse medicamento também, esse medicamento ele pode ter alguma agressividade, algum dano ao estômago, entendeu? Bem como o estômago também é o esôfago. Algumas pessoas têm o hábito de tomar remédios deitados, né, com pouco líquido. Às vezes ela ingere o comprimido sem água e deitado, o comprimido vai para o esôfago e provoca uma ferida no esôfago. Bem, passando o comprimido pelo esôfago e indo para o estômago, muitos medicamentos eles podem ter efeito deletério ao estômago, né? Principalmente os anti-inflamatórios e os antibióticos. E que efeitos são esses? Quais são os prejuízos para o estômago? Você pode ver, o medicamento de modo geral, as drogas de modo geral, elas podem dar um efeito de alergia, que é uma coisa que não tem a ver com o estômago por si só. Mas alguns medicamentos, eles agridem a mucosa do estômago, provocam um pequeno dano, uma pequena ferida no estômago, que é a gastrite. Na maioria das vezes, esse pequeno dano, a pessoa não sente nada. Você consegue ingerir o alimento, o medicamento, fazer seu tratamento, sem nenhum problema. Mas alguns pacientes e algumas drogas, elas têm uma capacidade maior de provocar um dano ao estômago. E esse dano, essa pequena ferida, esse pequeno ferimento que é provocado no estômago, pode provocar um sintoma, né? No caso dele, dor no estômago, enchimento, náusea, vontade de vomitar, entendeu? Incapacidade de poder se alimentar, entendeu? E muitas vezes também a pessoa tem, muitas pessoas se automedicam, elas têm assim... tomam o medicamento sem ter uma orientação adequada, principalmente em relação à dose do medicamento e ao tempo do medicamento. Principalmente quem tem dor de cabeça, né? Qualquer dor de cabeça, a pessoa já vai, toma um remedinho para dor, isso já se tornou até um hábito inadequado de muitas pessoas. Dor de cabeça, enxaqueca, né? Problemas mais corriqueiros, as pessoas acabam, por conta própria, ingerindo esses medicamentos. Isso. Se for um comprimido isolado, né, um comprimido isolado para uma dor isolada, é pouco provável que esse medicamento, um único comprimido, vai fazer tanto mal ao estômago, né? O que faz provocar mal ao estômago mesmo, dano ao estômago, é o uso frequente do estômago. É um exagero. Isso. E se você for levar em consideração que esse medicamento vai ser usado mais tempo que o normal, também pode provocar algum dano no fígado, entendeu? Porque é exatamente o tempo de exposição ao medicamento que aumenta a possibilidade do dano ao estômago e aos outros órgãos. Existe alguma forma de amenizar esse problema? A pessoa
tem que tomar o medicamento. Existe essa questão da hora, o senhor já falou que é importante ter a hidratação, né? Tomar com a água, porque muita gente coloca só o comprimido mesmo na garganta. Jamais pode fazer, tomar um comprimido só com saliva, né? Doutor, pois eu fiz isso muitas vezes já. Não pode. Não, porque o fato de você engolir o comprimido sem o líquido, isso não quer dizer que o comprimido vai chegar ao seu estômago. É o que eu lhe falei, você engole o comprimido sem líquido, ele vai ao seu esôfago. Boa parte das vezes não dá nenhum dano, mas o comprimido vai ficar pregado no esôfago, não vai ser absorvido, porque o esôfago não é um órgão que absorva medicamentos, entendeu? E vai retardar o efeito daquele medicamento ou vai até impedir com que o paciente tenha o efeito adequado do medicamento. Principalmente naqueles pacientes que têm hérnia de hiato, que tem muito refluxo, onde que tem algum grau de dificuldade de ingerir o alimento, que o esôfago é um pouco mais lento. Então, se ela tomar o comprimido sem líquido, entendeu? Pode provocar um efeito deletério ao esôfago, né? Então vamos para as dicas. Sempre com líquido, não tomar o medicamento deitado. O que mais? Tem algum horário melhor? Por exemplo, acordou, é bom comer alguma coisa antes? Depende, né? Muitos medicamentos você não pode tomar o medicamento com o estômago cheio. Porque você tomar o medicamento com o estômago cheio vai impedir a ação daquele medicamento, entendeu? Por isso que tem que ter a orientação médica. Tem medicamentos, se você tomar com o estômago cheio, a eficácia, a absorção da droga vai ser menor. Outros medicamentos, é necessário que você tome com o estômago cheio, para que esse medicamento, né, não toque direto no seu estômago, né, diminua o potencial de provocar algum efeito deletério ao seu estômago e aumente a absorção. Daí que é bom você ter sempre a orientação de um médico ou de um farmacêutico que tenha mais experiência com aquele medicamento para orientar o paciente para tomar em jejum ou depois com o alimento que come, né? Mas, de forma geral, em jejum é mais complicado. Na grande maioria das vezes, se você quer ter um efeito maior de um medicamento, se você ingere o alimento sem ter comida, sem ter alimento no estômago, o efeito da droga vai ser mais forte. A droga vai ser mais rapidamente absorvida, mais rapidamente vai entrar no seu sangue, né? Mas aquele leitinho funciona antes para proteger o estômago? Existe muita história em torno do leite, porque o leite é um alimento que todo mundo bebe, é um alimento que, desde que gente é gente, se bebe leite, entendeu? Então, dependendo do medicamento e dependendo do hábito da pessoa de tomar o leite, não tem grande efeito deletério. Você não pode colocar isso como regra, de ter que tomar o medicamento com leite. É importante que tem que ser com líquido. Então não protege o estômago, isso é mito. Não, o leite ele pode tanto proteger como ele pode ser danoso. Vai depender do grau e da quantidade de leite também que você toma. Vai depender do seu estômago. Exatamente. Vai depender se você tem alguma outra doença associada. Mas, de modo geral, os medicamentos têm que ser tomados com água. É a maneira mais natural, mais eficaz e mais fisiológica de você ingerir qualquer que seja o remédio, né? Doutor, muitas gestantes sofrem com enjoo durante a gravidez e tem que tomar medicamento, muitas vezes até a hora do parto. Esses medicamentos podem prejudicar o bebê? Todo e qualquer medicamento pode prejudicar o bebê. Isso depende da fase da gravidez. Nos medicamentos, no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses da gravidez, quanto menos medicamento a mulher tomar, menos danoso, menor a possibilidade de ela fazer um dano à criança. É justamente o período de mais enjoo. Porque as crianças, nessa fase, os órgãos do bebê estão sendo formados ainda. No segundo trimestre, esse risco começa a diminuir. E a partir do terceiro trimestre, boa parte dos medicamentos são seguros, né? Então, no final da gestação, a mulher ela pode tomar medicamentos contra náuseas, porque os órgãos da criança já estão, boa parte deles, formados, entendeu? Então, a possibilidade de algum medicamento provocar algum dano ao feto é bem menor. E a utilização de algum protetor gástrico funciona? Funciona. Existem muitos medicamentos que a mulher pode tomar na gravidez que não são absorvidos, não vão entrar na corrente sanguínea, entendeu? Existem as drogas, tipo o omeprazol, que vão entrar no sangue e vão se distribuir por todo o seu corpo, mas quando você toma alguns medicamentos antigos, os remédios mais antigos, aqueles à base de hidróxido de alumínio, entendeu? Eles vão proteger o seu estômago sem entrar em grande quantidade na corrente sanguínea e sem provocar nenhum dano ao feto, entendeu? Então, qual é a desvantagem desses remédios? É que esses remédios, o efeito deles dura pouco tempo. Quando você toma algum medicamento à base de hidróxido de alumínio, aqueles medicamentos que você compra nas farmácias de venda livre,
dão grande alívio nos sintomas, mas o tempo de ação deles é curto, dura 2 horas, 3 horas. Então, às vezes, se a grávida tiver bem mais sintomática, bem mais incomodada, aí sim você tem que entrar com uma droga mais forte, mais poderosa e que passe mais tempo na corrente sanguínea. E caso haja essa necessidade mesmo de tomar muito medicamento, tem que procurar o gastro para ver de que forma vai proteger esse estômago, né, doutor? No caso, de modo geral, os médicos e os farmacêuticos estão bem orientados quanto o medicamento se pode provocar esse dano ao estômago ou não. O que você tem que sempre alertar o seu médico é que dizer que tem mais sensibilidade no seu estômago, você é mais fraco quando toma determinado tipo de medicamento, entendeu? Se você avisar o seu médico que tem mais sensibilidade a um anti-inflamatório, a um antibiótico, a algum outro medicamento, esse médico vai passar para você, prescrever um protetor gástrico, para que você tenha o menor dano ao estômago. Né? Ok, doutor. Efeito colateral, né? Ok, doutor Ivan Machado, muito obrigada, então, pelas informações aqui no nosso check-up e até a próxima. Obrigado.